O quarto erro é achar que dizer que acreditar em Deus basta, ou que fazer suas orações é suficiente. Se você não preenche o seu coração com Deus durante o dia, se não policia os pensamentos, as expectativas durante todas as horas, se não mantém a esperança em tudo que vai dar certo, então não adianta a formalidade da fé. Não nos emperra a indisciplina. Emperra-nos a postura mental de fazer concessões. Quando nos damos contas, estamos mergulhados em pensamentos obscuros, maledicências e pequenas vinganças. Jesus Cristo desfez a importância do ato exterior e das regras rígidas. Ele ensinava a colocar o espírito no comportamento, porque quando o espírito é correto, os detalhes se ajustam por si só. Falar de coisas divinas não faz com que você as possua, tampouco que elas se incorporem na sua vida. Prepare-se mentalmente para seguir a viagem. No campo mental, não há separação entre você e a realização. Quando sua mente estiver pronta, vai descobrir que todo o resto também estará pronto para você. Ouse sem medo de errar. Existem aqueles que não se arriscam porque temem errar e ser criticados. Outros se escondem atrás de uma aparente humildade, fingindo não acreditar em si mesmo, mas no fundo achando-se bom demais para correr os riscos. Isaac Newton estava enganando ao pensar que a luz era feita das partículas. Michael Faraday, físico inglês, que descobriu a indução eletromagnética, estava errado quando tentou encontrar um elo entre a gravitação e o eletromagnetismo. Em todas as áreas, o estilo de um grande homem é a expressão de seu espírito. Se ele empenha a alma com sinceridade, até mesmo seus erros se tornam valiosos. Liberte sua criatividade e não tenha mais medo de tentar. Foi com essa disposição interior que Newton descobriu a lei da gravidade. Mas ele não descobriu que toda maçã cai atraída pela terra. Isso já havia sido descoberto. Em 1965, a Inglaterra estava assolada pela peste bubônica e ele teve de se isolar por 18 meses para fugir da epidemia. Longe do ensino convencional, o que impressionou foi que a mesma força da gravidade que alcançava o topo da árvore podia continuar a se estender para além da terra e do ar, infinitamente no espaço. A gravidade podia alcançar a Lua. Este era o pensamento inovador de Newton. À época, ele tinha apenas 22 anos e já gozava de considerável reputação. Quando perdemos a vontade de usar a imaginação e arriscar, perdemos a própria vida. E pior, o mundo inteiro perde. Se Newton temesse cair no ridículo ou ser criticado por sua audaz dedução, a ciência não teria dado um salto tão grande. Gênio é aquele que tem coragem de condensar, no agora, tudo o que é necessário para o presente. Disse que até mesmo um certo número de macacos, dedilhando computadores a esmo, um dia escreveria a obra completa de Shakespeare. O desafio do momento precisa da nossa máxima concentração. Você precisa dar o máximo de si, e isso implica o risco de errar e ser criticado. É no agora que você deve apostar as suas forças, onde você está depositando a sua energia, no medo ou no plano? Na desconfiança ou na coragem? Aprenda a sonhar em plena vigília, a não ter medo da vida e nem da morte, a se conduzir bem ao lado de quem ama e a seguir firme na direção de desconhecidos a fim de poder ampará-lo. Tenha coragem de ousar, e certamente nada lhe será impossível. A autoconfiança. A autoconfiança é essencial. Sem autoconfiança, nenhum talento floresce. Todos têm potencial para fazer coisas extraordinárias. Os recursos são os mesmos e estão à disposição de quem souber usá-los.
O amor, a inteligência, o coração, a imaginação e a fé, as poderosas ferramentas da vida, estão na mão de todos. Mas muitos insistem em viver justificando fracassos. Em virtude de certas experiências amargas, as pessoas passam a acreditar que não são boas o suficiente para tornar vencedoras. No outro lado da balança estão o comodismo e o medo da crítica. Fatores que paralisam o indivíduo, levando-o a crer que já sofreu demais. No entanto, as pessoas sofrem, mas ficam paradas, sem tomar consciência da sua verdadeira capacidade. Muitos confundem o próprio valor com os bens e o saldo bancário que dispõem. Porém, ao tomar uma firme decisão e planejar a sua caminhada, começam a obter resultados que nem sequer imaginavam, independentemente do capital que possuem. Outros, para não perderem o conforto, podem se justificar. Muitos assumem a postura de vítima. Grande ilusão. A qualquer momento, qualquer um pode mover a vida, acionar mecanismos mentais, livrar-se da autolimitação e sair em disparada ao rumo do topo. E há também aqueles que, em vez de adicionarem seus potenciais, cultivam diálogos internos negativos. Tornam-se hesitantes e sabotam o próprio plano, arranjando sempre uma desculpa. Acostumam-se à frustração. Preferem a lógica do se não fosse possível e por que não fiz direito? Ou se estou calmo, tratarei de encontrar algo que me deixe preocupado. Ou pior ainda, se está tudo bem, é porque não olhei bem de perto. Ao final deste capítulo, você conseguirá se olhar no espelho e ver um novo você. Torne-se autoconfiante agora mesmo. Confiar em si mesmo não depende da circunstância. Pense no seu celular, ou se não tem um, pense no seu uso diário. Você sabe onde está, não é mesmo? Mas, se não sabe onde está a sua autoconfiança, você precisa ter tanta certeza que possui confiança em si mesmo, quanto se saber onde estão os objetos que fazem parte da sua rotina. Talvez, até hoje, nada lhe tenha faltado, a não ser reconhecer uma força latente em si mesmo, chamada de autoconfiança. Você não deve confiar em si mesmo apenas porque possui um diploma, dinheiro ou poder. A verdadeira confiança não vem das formas ocasionais do mundo. Ela é algo inato, que vem de Deus. Qualquer que seja a sua situação atual, a autoconfiança dos vencedores não está baseada nos resultados. Ela provém de outra fonte, o próprio peito. Quando algo der errado, você pode perder 30 anos de vida, todo o dinheiro que possui e até mesmo a sua família, mas não pode, em hipótese alguma, perder a autoconfiança, pois ela é inerente à vida e não ao sucesso ou ao fracasso. Não ter confiança em si mesmo é o maior de todos os erros. É ser um fracasso antes mesmo de tentar. Quando o educador e o pesquisador agrícola George Washington Carver, filho de escravos, nascido em 1864, foi considerado franzino demais para trabalhar, isso não abalou a autoconfiança do menino negro. Feito jardineiro, agarrava-se a cada tarefa com todas as forças. Em alguns anos, nem a pobreza, nem a origem humilde impediram que fosse considerado um dos grandes homens de seu tempo, descobrindo aplicações industriais para ervilhas, batatas e amendoins. Pare de avaliar tanto o seu limite. Ao contrário, passe a acreditar que é possível, apesar de tudo. Recupere a sua autoestima. Devemos confiar em nós mesmos, desde as pequenas coisas. Torne-se um líder de si mesmo e viva como quer viver. Quem disse que você nasceu para ficar parado, taxado de mediano, visto apenas como mais um soldadinho de vida, limitado, cansado, acanhado, calado e sem sal? Por pior que seja a situação pela qual está passando, uma poderosa força habita no seu íntimo. Basta que você a acione para mudar seu destino imediatamente.
Por mais íngreme que seja seu local, se nele for lançada uma semente e o projeto divino, ali mesmo brotará a vida. Pare de se lamentar no espelho por causa dos quilinhos a mais. Seja fiel a si mesma, faça um regime de verdade. Pare de reclamar do seu emprego atual, decida estudar, procurar outro melhor ou aprimorar-se para avançar. Não reclame se os outros não demonstram confiança em você. Assuma para si toda a personalidade de que conquistar de confiança de todos. Se para isso você precisa mudar de postura, faça agora mesmo. Uma mudança de hábito coloca os destinos nos eixos. Empregue toda a sua energia em expressar a sua alma nas pequenas coisas. Santos Dumont lia avidamente. Galileu Galilei tinha um temperamento otimista, alegre e sociável. Isaac Newton teve de lutar contra a timidez avassaladora até se tornar um gênio da física e da mecânica. O que os diferenciou do restante da humanidade é que souberam conectar hábitos pessoais ao produto final de seus trabalhos. Manter bons hábitos fortalece a sua personalidade e a sua autoconfiança. Não pense que existe uma fórmula mágica que o fará alcançar seus objetivos pulando a etapa do esforço. Esquecemos o essencial. Enquanto aguardamos o dia em que seremos agraciados com o milagre, não espere que alguém lhe ofereça uma fórmula mágica que modifique a sua vida. A única coisa que alguém pode fazer de verdade por você é ajudar a manter o seu modo de pensar. Mas só você mesmo pode operar essa mudança. Você acaba se tornando a ideia que faz de si próprio. Queiramos ou não, todos passamos por momentos de transformações. Toda mudança pressupõe avanço, mas a maioria se inquieta a ponto de duvidar de si mesmo na etapa seguinte. A largata enclausurada na folha, de repente se inquieta e, por desígnio divino, se liberta. Voa por toda a floresta. Onde existe um desejo verdadeiro, já existe a vitória. Assim, como no auge da metamorfose da largata, despontam-lhe as asas. Já parou para se perguntar que as asas ou os planos de Deus plantou essa alma? Talvez o seu descontentamento seja proveniente da sensação de que suas asas já estão prontas. Levante a cabeça. O único tolo é aquele que crê na impossibilidade de algo. Salte de onde está e conquiste o mundo. Comece abandonando o hábito de largata. Saia da clausura interior e voe alto na vida. Todos nascem gênios. A autolimitação nos torna medíocres, e não o mundo ao redor. Ludwig van Beethoven era apenas mediano na escola. Albert Einstein e Thomas Edison também não eram alunos brilhantes. Edison chegou a ser expulso e tido como retardado, mas depois disso inventou a lâmpada elétrica e o fonógrafo, percussor do CD. Se você contar os fracassos e portas fechadas que eles viram de enfrentar, não entenderá como se tornaram gênios reconhecidos. Uma força geradora pulsa em seu âmago, e é insistente pulsar da natureza. Os rios insistem em correr a terra e girar, os ventos em soprar. Mesmo que você não pareça brilhante, tome posse da força que o impulsiona. A vida é sábia quando se trata de nos empurrar. Quando levar um pé na bunda, aproveite o impulso e saia voando rumo ao sucesso. Não fique com a expectativa de que as coisas precisam ser mais fáceis algum dia para você finalmente vença. Agora é seu momento. O mundo é a extensão do seu estado de espírito e de suas expectativas. Tudo o que você tem de fazer é modificar a maneira como vê a si mesmo. Entenda que as fundações das fortalezas começam pelo buraco. A propulsão dos foguetes deixa muitas coisas para trás, e a cura é geralmente encontrada dentro do próprio vírus. O sucesso tem de acontecer antes, em sua alma. Só se atinge um objetivo quando se
constrói a consciência da sua possibilidade. Essa construção só é possível em alguém que confia em si mesmo e sabe que, apesar de todas as limitações, pode alcançar o que almeja. Onde focamos a mente, dali brota o destino. A mente tem uma força poderosa, capaz de levar ao topo até mesmo quem não tem um grande talento. Não existe o fator sorte quando as peças se posicionam no tabuleiro da vida. No fim das contas, você está aonde se põe. Virá a nós o que já nos pertence e aquilo para o qual estamos verdadeiramente preparados. Portanto, crie para si mesmo um modelo de sucesso e passe a fazer dele a sua verdade. Viva seu ideal tomando atitudes coerentes com suas metas. Em seu peito há forças que a carência que o cerca, em seu íntimo, há mais poder do que todos os levam a crer que exista. Sua real capacidade ainda não foi usada. Pare de cercar as possibilidades pelo limite dos olhos. Einstein dizia que crer na aparência externa das coisas é como tentar aprender a música de Beethoven através de uma representação gráfica. Ele afirmava que visível são apenas os símbolos. Beethoven tinha uma caligrafia sofrível e era péssimo em matemática. Com a surdez, pensou em suicídio, mas voltou atrás e criou uma nova sinfonia. Quando foi homenageado e aclamado, já estava surdo. Ele se foi deste mundo em silêncio e sem saber muito de equações, mas deixou uma obra definitiva. Nenhum limite é suficientemente forte quando colocamos a nossa alma em um projeto. Quando chegou à agência de publicidade de Duda Mendonça, o então estagiário Nizam Guedes, o Midas da programação brasileira, passava a todos a imagem de um gordinho tagarela e agitado, mas suas ideias e seu texto irretocável logo o tornaram o braço direito do dono da empresa. Certamente a sua confiança foi decisiva no início da sua carreira. Com que equações ou aparência você mede a si mesmo? Nada do que realmente vale para o sucesso se pode comprar com o dinheiro. O verdadeiro dinamismo, com algum talento e muito esforço, tornam-se em genialidade. Suas atuais condições tornam-se perfeitas, tal como estão, se você decidir acender a luz pessoal. Einstein pediu que seu corpo fosse cremado e suas cinzas jogadas no rio Delaware. Suas cinzas se foram, mas a imagem irreverente da língua para fora e da cabeleleira permanente, mesmo depois de morto, ensinou ao mundo que as ideias são mais fortes que a morte e que o grande milagre não está na matemática, mas na vida por trás das aparências, no legado por trás das cinzas. O sucesso e o fracasso não estão nas circunstâncias, mas em como nos posicionamos em relação a elas. Fortaleça-se com as adversidades. Na sua infância disseram-lhe que você não podia, na adolescência que você não devia e na idade adulta que você não tem. Não tem um curso de especialização, não tem um curso de inglês, não tem experiência suficiente. Quando um superior lhe pedir mais do que já deu, não diga que fez o que podia. Uma boa bronca dói na hora, mas lhe proporciona o maior de todos os benefícios, ver a si mesmo de um modo diferente. Quando cada não açoita sua alma, pare para refletir. Você não está vivendo verdadeiramente. Todas as críticas e desaprovações acumuladas devem servir de estímulo. Tudo que apareceu tortura foi alimento. Desde que o espermatozoide encontrou-se com o óvulo e deu origem a você, a pressão externa provocou transformações. O crescimento acelerado das células, pressionando contra o útero, trouxe a vida. Se cada não, pressão, fracasso, tombo ou erro provocasse em você apenas um ponto de vista mais aperfeiçoado,
No lugar de traumas e mágoas, a soma de tudo seria uma pessoa madura e fortalecida. O problema nunca esteve no modo como as pessoas aconteceram. Você é que desistiu cedo demais. Você é que preferiu acomodar na posição de perdedor. É você que se ofendeu. Acreditou que era medíocre e o pôs tudo a perder por mandar para o espaço. Olhe para si mesmo como um projeto divino. Levante a cabeça. Não para a persistência desorientada ou para uma teimosia cega. Observe mais atentamente a grandeza da sua existência e encontrará mais do que cicatrizes e medos. Dentro de alguns anos, os ídolos caem, o sucesso desaparece e até os grandes tornam-se lembranças. Que tal, então, parar de medir a si mesmo pelo talento ou sucesso dos outros? Você tem a sua própria assinatura para deixar nesta vida. Não passe seus curtos anos na Terra sem fazer valer a pena. O modo como você se relaciona fortalece a confiança em si mesmo. Torne-se um otimista. Aprende a cantar com os lábios fechados e a sonhar de olhos abertos. Você não conseguirá sair de onde está sem uma boa dose diária de sorrisos e de brilho nos olhos. Pare de pensar tanto sobre o que é. Aplique-o. Faça tudo o que está ao seu alcance vigorosamente e com ânimo redobrado. Pare de gastar a sua energia reparando no quanto as pessoas foram injustas com você. Deixe de orgulhos bobos e desça do pedestal. As gargantas secas, os olhos temerosos, as vozes aflitas das pessoas que sofrem não podem esperar pelas curas dos seus melindres. Mas cuidado! Não se torne um altruísta ansioso por salvar os famintos da África. Sacie primeiro a sede de afeto de um familiar. Repudiar terroristas, bandidos e depostas, isso até que é normal, mas pare de lançar farpas aos familiares. O mais triste dos ódios é o que expressamos pelos mais próximos. Não finja que não sabe, não faça de conta que não viu. Nem se acostume com as violências veladas. Cortar as almas dos outros com língua afiada, dissecá-los em vida com um olhar fulminante, nada disso terá serventia para você. Não ame somente os que aprovam. Não dependa da variação do mundo para ser feliz. Filtre seus sentimentos menos nobres. Ponha-os na janela para que o sol do amanhã o evapore. Não torture os outros fazendo-se de vítima. Ninguém tem mais tempo para viver em função de você. A velocidade da vida exige que sejamos práticos na relação com o outro. Leveza, constância e simpatia, predisposição em se doar, sinceridade no olhar, ética, palavras de incentivos na ponta da língua, eis uma boa maneira de se portar. O que é não vem da posição que alcançou, nem da função da empresa do seu crachá, mas da postura com a qual você enfrenta a vida. Portanto, dedique à sua família e aos seus colegas de trabalho a sua própria essência todos os dias. Acredite em si mesmo. Acredite que é, antes de qualquer coisa, um emissário do bem. Seja qual for a sua atual condição de vida, levante a cabeça, dê um largo sorriso, qualquer que tenha sido seu passado, deixe que as pessoas descubram o que faz feliz. Não tente proteger seu território com mau humor. Irradie felicidade e afeto. Demonstre satisfação, principalmente pelo fato de estar vivo. Nada satisfaz aquele que está insatisfeito consigo mesmo. Tenha autoconfiança, pois para quem confia em si mesmo, nada é impossível.